Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui novamente, né, com mais um conteúdo de sociologia, no intuito, então, de estar aí preparando vocês, né, para o vestibular, provas, no sentido de que esses assuntos são sempre pertinentes às provas, né? E como eu digo, a sociologia é uma prova, é uma matéria, né, um conteúdo pelo qual não é muito extenso, né? Então você tem que aproveitar esse conteúdo, não sendo muito extenso, para você adquirir o maior conhecimento possível desse conteúdo da sociologia, né? Que, embora não seja extenso, ele também não é muito simples, né? O pensamento dos teóricos e dos sociólogos muitas vezes nos parecem confusos, então requer um pouco mais de leitura, de pesquisa, né, de tirar dúvida, fazer alguma, algum vídeo na internet, né? Então, ele demanda tempo também para você entender. Mas tempo é uma coisa que a gente está tendo como aliado agora, né, com essa questão da pandemia. Aqueles que não pararam de se preparar, que estão estudando ainda, né, que não deixaram que a pandemia parar suas atividades, ou seja, para quem está se preparando para vestibular, para um concurso ou algo do tipo, é, com certeza o tempo foi nosso aliado. Eu mesmo utilizei muito do tempo extra que eu tive, né, já que agora eu estou prestando concurso para a OAB e estou desde fevereiro nessa, né, e aqueles que estão na mesma lida que eu aí sabem muito bem que o tempo foi aliado, né? Apesar da monotonia, o tédio ser um dos obstáculos que a gente tem aí para enfrentar, ou seja, são obstáculos psicológicos, né, para a gente nos manter motivados, né? Por isso que eu sempre venho falando para vocês, manter atividade física, né, que isso é importantíssimo para que a gente possa manter uma sanidade mental, um mínimo, né, de endorfina aí para que a gente possa se sentir motivado e enfrentar essas adversidades que a gente tem visto aí. Então, pessoal, o assunto de hoje, então, é cidadania e direitos humanos, né? Então, hoje, ditos pelo mundo inteiro, né, a gente vai ver que é um assunto pertinente à nossa realidade atual, né? E a gente vai ver que há, né, retrocessos no que diz respeito a esses direitos humanos, né? A gente vai ver então que existem até mesmo combates, né? Quem diria, né? A direitos que são inerentes à natureza humana, né? Então, é esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Espero esclarecer bem para vocês esse assunto, né? Eu vou projetar aqui os slides e a gente começa, então, né, pontuando cada afirmativa no intuito de deixar cada vez mais claro, né? Então é isso, pessoal. Cidadania e direitos humanos, capítulo 23, para quem acompanha a apostila aí, é a apostila no capítulo 23, né? Então, a primeira afirmativa que a gente vê ali é: no século XX, então, a dimensão dos direitos humanos estava intimamente relacionada ao debate sobre cidadania. Bom, pessoal, por que ele fala no século XX? Porque, na verdade, os direitos humanos ele tem sua origem lá na Revolução Francesa, né, lá no Iluminismo. Então, quando se tem as primeiras cartas constitucionais, né, que a gente vai ver em 1791 na França, a gente vê que já estabelece determinados direitos que são inerentes ao ser humano. E esses direitos, chamados direitos de primeira dimensão, são os chamados direitos civis, né, do liberalismo clássico. E o que esses direitos civis dizem respeito aos seres humanos? Então, eram aqueles direitos de primeira dimensão que diziam para o Estado, não intervenha aqui. Então, é aquele direito que você vai pedir para o Estado não intervir, né? E aí, o que acontece? O liberalismo, né, que é essa ideia, né, do Estado não intervir, então, maior liberdades aos indivíduos. A ideia inicial ela é muito nobre, né, da gente ter liberdade para que o Estado não nos oprima, né, porque a gente vinha de um histórico de estados absolutistas, né, de mão de ferro, muitas das vezes muitos absolutistas e reis eram muito perversos, né, e abusaram do poder. Então, o movimento liberal ele vinha no intuito exatamente de impedir o Estado de abusar de seus poderes e abusar
de direitos que eram inerentes aos seres humanos. Então, a primeira ideia que a gente tem, ou seja, a primeira dimensão dos direitos, né, que é do século XVIII, a gente vai ver que é a instância dos direitos civis, né, que dizem respeito, então, sobre as liberdades do indivíduo. Só que como a gente está vendo aqui que no século XX, a dimensão desses direitos humanos ela vai ganhar um corpo maior. Porque o que acontece, pessoal? Com o liberalismo, a gente vê que com a liberdade dos homens de se produzirem na sociedade, os próprios homens passam a explorar outros homens. E aí surge a necessidade do Estado intervir para que essa exploração seja amenizada, né? E aí surge a necessidade desse termo direitos humanos, né? Ou seja, a questão da cidadania, os direitos estendidos aos seres humanos para exercerem então seus direitos em sociedade, eles passam a ser ampliados no sentido do Estado agora não só deixar de intervir em determinadas coisas, mas também intervir em outras demandas, né? O Estado agora ele vai ter, então, uma atitude ativa e uma passiva. A passiva que nos diz respeito sobre liberdade de expressão, o direito de ir e vir, a liberdade econômica, né? Mas a gente vai ver que a própria liberdade econômica ela vai ter que ser, então, de certa forma, ser intervida, então, pelo Estado para evitar os abusos exatamente dessa liberdade do homem com relação à questão da economia. E o que vai acontecer? Por que há essa ampliação? Basta a gente ver que as crises inerentes ao sistema capitalista, elas vão desembocar, a primeira delas, a chamada crise de superprodução. Em 1929, com o crash da Bolsa, a gente vai ver então, né, ou seja, já havia passado um pouco período turbulento, né, da Primeira Guerra Mundial, e depois vem o crash da Bolsa, e depois a gente, no desenrolar desses eventos, né, críticos e de crises do próprio sistema capitalista e da sociedade até então que se formava, vem também a Segunda Guerra Mundial. Então, vários desses eventos somaram-se para que o sentido de direitos humanos fossem ampliados. Então, no século XX, a gente está aqui no período, né, que antecedeu um pouco a crise de 29 e que foi logo após, então, a Primeira Guerra Mundial. Então, o que eles viram? Eles falaram assim, olha, as minorias, né, precisam ser ajudadas, precisa ter a intervenção do Estado para que eles não sejam mais explorados do que são. Então, no século XX, depois das primeiras crises do capitalismo, surge a necessidade, então, de um Estado que seja atuante para exatamente garantir um mínimo de direitos para a dignidade da pessoa humana. Por isso, né, que tem aqui logo após isso dito aqui, né? Fala aqui que exatamente aqui, ó, tendo em vista contemplar direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, né? E quais seriam esses direitos, né, fundamentais? Então, os direitos fundamentais, que hoje nós entendemos eles como os direitos sociais básicos, né? Então, o Estado teria que garantir, então, uma educação, uma alimentação, moradia, o respeito, dignidade, ou seja, o respeito à diversidade traz, então, um mínimo de dignidade às pessoas. Para mim não oferecer um trabalho degradante, né, para que a pessoa não seja tratada com preconceito. Então, isso diz respeito à dignidade do indivíduo. Ser tratado com respeito dentro da sua natureza humana. Né? Então, esses direitos passam a ser reclamados por instituições internacionais e incorporados pelas nações. Então, pessoal, no fim da Primeira Guerra Mundial, houve um tratado chamado a Liga das Nações, que já tinha o intuito, né, de evitar maiores conflitos e que os direitos humanos não fossem violados. Então, já havia em curso, né, a formação de uma determinada instituição neutra que estivesse acima de todos os estados e pudesse, então, intervir no sentido de garantir o mínimo de dignidade de direitos aos indivíduos. Né? Então, passa-se, né, com o sentido das chamadas Liga das Nações, né, que depois a gente vai ver que vai se tornar a chamada Organização das Nações Unidas, ou seja, a Liga das Nações, né, lá com o Tratado de Versalhes, a gente vai ver, né, no fim da Primeira Guerra Mundial, em que responsabiliza a própria Alemanha pela Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que já havia uma certa preocupação em garantir um mínimo de direitos aos cidadãos. Né? Mas foi após a Segunda Guerra Mundial, pessoal, que essa agenda política, né, internacional
ela vai incluir com maior ênfase, né, com maior força, né, os chamados direitos humanos, através de um tratado assinado pela ONU, né, em 1948. Então, a proposta desse tratado, né, a proposta era, então, uma ampliação do significado de cidadania. Porque a cidadania até então aqui, pessoal, era muito relacionada à questão da liberdade, das suas liberdades individuais, né? E a cidadania aqui agora, ela vai ganhar uma conotação social, e não só garantir direitos do indivíduo, que é o de ir e vir, de expressar, de votar, né? Ou seja, aqueles direitos que são inerentes ao indivíduo em si. Agora, a cidadania, né, ela ganhando um corpo e uma noção maior, né, a gente vai incorporar nela a noção, então, de minorias étnicas, né, que vão passar, então, a ser objeto, né, de usufruto desses direitos, né? Aí inclui as crianças, os idosos, os pobres, os imigrantes e os refugiados. Então, tudo isso, pessoal, todas essas a incorporação desse sentido de cidadania tem tudo a ver exatamente com as atrocidades que a gente viu na Segunda Guerra Mundial. Se a gente for pensar em Auschwitz, por exemplo, né, o campo de concentração, o maior campo de concentração nazista que a gente viu lá, a gente vai ver que tinha crianças, que tinham imigrantes, que tinham refugiados, que tinham judeus, né, ou seja, minorias étnicas. Então, pessoal, a gente vai ver que todo tipo de lesão e violação de direitos humanos foram praticados na Segunda Guerra Mundial. Então, tudo que havia sido pensado na Revolução Francesa sobre direitos de liberdade, de igualdade, né? Lá quando a gente vê a elaboração, né, da Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que é a base do documento da ONU, né, escrito em 1948, ou seja, esse documento, né, dos direitos do homem e do cidadão, assinado lá no século XVIII, foi praticamente rasgado, né? Depois de se elaborar, né, todos os conceitos e valores que são inerentes aos seres humanos, a gente vê que as crises que foram eclodidas pelo próprio sistema, né, de acumulação de capital, né, a Primeira Guerra Mundial, basta lembrar, pessoal, que são guerras que tiveram início de grandes empresas, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que houve aquela questão, né, do Hitler e todo o seu orgulho ferido. Mas, em resumo, todos esses conflitos, eles praticamente rasgaram todos os tratados e as convenções que se tinham noção sobre a questão dos direitos dos seres humanos, né? O que eu posso dizer? Por que normalmente a gente vê em determinados ciclos da humanidade esse desrespeito? A gente vai ver na história que há momentos, pessoal, em que há uma certa preocupação maior com os direitos humanos e há outros momentos em que esses direitos são praticamente deixados de lado, né? E o que coincide na maioria das vezes, pessoal, todas as vezes que há um governo em que estende direitos para a população, essa população se emancipa, então há um certo inchaço, né? Ou seja, há uma certa absorção maior de pessoas usufruindo dos meios da sociedade, e logo após isso, inerente ao sistema capitalista, há uma crise, logo após uma crise do próprio sistema em abarcar essa inclusão de pessoas com novos direitos. Então, ou seja, um sistema econômico, né, que está ciclicamente ligado, né, a crises, e que quando ocorre essa crise, esses direitos humanos que antes incluíram essas pessoas passam a ser o quê? Tirados, né? Porque a gente sabe muito bem que o capitalismo ele funciona onde uma parte ganha e a outra parte perde, né? Aqui, pessoal. Então, pessoal, sendo um sistema pelo qual não é todo mundo que tem como ganhar, e aí há um período de democracia em que há inclusão de direitos, uma hora a emancipação de determinados grupos, a inclusão de outros, o que acaba acontecendo? O sistema ele não consegue prover ganhos para todos. E aí a tendência é atingir uma certa diminuição na taxa de lucros. E nessa diminuição na taxa de lucros, já que eu começo a despender cuidados sociais, então o lucro meu vai ter que ser diluído por cuidados sociais, há uma crise econômica. Porque se eu não estiver, né, no sistema capitalista sempre aumentando as minhas taxas de lucro, a tendência é eu entrar em crise. Porque é normal que as taxas de lucros diminuam. Mas se eu incluo várias pessoas a usufruírem de determinados direitos,
né, de serviços do próprio Estado, isso tende a ficar mais caro para o Estado. Então, o desenvolvimento econômico deixa de ser tão rápido, ele começa a ser mais lento. E aí vem a crítica dos liberais. Olha, esse sistema social, esse sistema que é pró-social, ele entrava o crescimento econômico. E se eu entrava o crescimento econômico, aumenta os problemas, tanto de ordem de emprego, entre outras coisas. O fato é que, quando há programas sociais, o que afeta não é a população. O que afeta são os bancos e as grandes empresas, que deixam de ganhar e de ter maior lucro, porque parte desse desenvolvimento econômico ele vai ser despendido para ajudas sociais. Então, evidentemente que as taxas de lucro sendo menores, esses capitalistas e os que estão, né, na crista da busca do lucro, eles vão denunciar esse tipo de sistema como um entrave para o desenvolvimento econômico. E aí ocorrem as chamadas crises, né, inerentes ao sistema. E aí tende a diminuir as democracias. Né? Então, violências institucionais, a gente acaba notando. O que são essas violências institucionais, pessoal? É o que a gente fala sobre o chamado racismo estrutural, né, que é uma violência institucional. Então, por anos, né, a gente vê aí pessoas que são, através das instituições, que são discriminadas, os negros são discriminados, os índios são discriminados, as mulheres são discriminadas, isso são violências institucionais. Né? As próprias instituições do Estado, né, seja ela do trabalho, seja ela qualquer instituição ligada ao Estado, ela vai ter, então, uma estrutura que reflete exatamente o machismo, né? O preconceito sobre os negros, sobre os índios. Né? Lembra daquela ideia do branqueamento do Brasil? Ou seja, para me empregar uma pessoa, e se eu tiver a ideia de que o negro é inferior, que o índio é inferior, é preguiçoso, eu não vou empregar esse. Isso é uma violência institucional. Eu estou discriminando o indivíduo ali, a partir das instituições. Né? Violências físicas, né? A gente for ver aí a opressão do Estado sobre as classes mais pobres, né? Porque passa-se a ter a noção de que o pobre ele é inferior, que a cultura do pobre ela deve ser oprimida, porque ela não é boa, porque ela é fraca. Né? Então, tudo que advém ali da favela, normalmente é um preconceito. Então, as violências físicas elas acabam sendo presentes nesses ambientes. Basta a gente ver, né, aquilo que ocorreu, aquele baile funk, né, em Paraisópolis, que a gente vê lá, que o punho do Estado, né, os policiais chegaram lá numa festa, né, funk, e vários jovens foram mortos, pisoteados. Né? Violências simbólicas, pessoal, violências simbólicas estão arraigadas também essa noção de preconceito e racismo. Então, as piadinhas, as brincadeirinhas, isso são simbólicos, tá? Mas é brincadeira. Não é uma brincadeira. O significado que se extrai daquela brincadeira serve de símbolo para as próximas gerações. Então, é uma brincadeira de cunho profundo acaba agredindo direitos fundamentais do indivíduo, que traz dignidade, que tem a ver com a autoestima dele. Né? Então, eu crio determinados estigmas, né? Ou seja, as marcas a determinados grupos para inferiorizar eles. Né? E inferiorizando eles, eu posso abusar deles, eu posso prendê-los, eu posso matá-los, né? Colocando eles como indivíduos que são marginais, né? Que são indivíduos preguiçosos, então eu vou forçar eles a trabalharem. Né? Basta a gente lembrar, pessoal, que no campo de concentração de Auschwitz, né? Na entrada dele tinha o trabalho liberta. Né? É engraçado que eles colocavam no campo de concentração para trabalhar ali os judeus, né? E já colocavam eles como preguiçosos. Né? Os judeus eram preguiçosos, eram pessoas que tinham muito dinheiro e que, através do dinheiro, faziam as outras pessoas trabalharem para eles. Então, o Hitler ele coloca toda a culpa nos judeus e ele vai falar, então, que eles sendo preguiçosos, eu posso forçá-los a trabalhar. Né? Então, um dos argumentos que se cria, né, através desse preconceito é exatamente isso. Então, o texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pessoal, lá, aquele que foi cunhado lá na Revolução Francesa, né, eles foram, então, utilizados como base, né, da Carta de Direitos Humanos que a gente vê hoje. Então, está tudo interligado. Essa preocupação com os direitos do homem, né, para evitar que o sistema, né, o nosso sistema é um sistema economicista. Né? A gente vive numa sociedade capitalista, sendo um sistema economicista, ele tem um ritmo próprio. Os próprios liberais falam sobre a chamada mão invisível do Estado. Né? Não preciso nem discutir com eles, porque eu creio muito bem nisso.
O Estado ele exige cada vez mais, o Estado capitalista exige cada vez mais taxas de lucros que sejam maiores. E devido a isso, a gente tem que estar sempre nessa roda do progresso, que eu posso dizer. Então, a gente está sempre tendo que estudar, fazer um mestrado, se aperfeiçoar, oferecer um produto diferente no mercado, senão você fica para trás. Então, na verdade, quem impulsiona esse desenvolvimento nem é propriamente as necessidades humanas. Quem impulsiona esse sistema são verdadeiramente necessidades economicistas, porque eu tenho que manter a taxa de lucro subindo. Senão as empresas elas tendem então a quebrar. Mas se a empresa quebrar, várias pessoas vão se desempregar, e aí a partir disso, né, ou seja, há uma série de outros fatores que implicam nessa busca desenfreada por lucro. Então, é um sistema que necessita sempre estar criando novas formas de lucro, porque a taxa normal de lucros elas baixam, porque é inerente ao sistema as taxas de lucros estar serem diminuídas, né, pessoal? Por exemplo, um advento, quando eu crio uma coisa nova, o preço dela é muito caro, porque eu tenho que incluir ali o investimento do próprio inventor. Mas depois que eu extrair o lucro sobre aquele invento, a tendência é daquele produto ele baixar. Vamos supor que meu produto é muito exclusivo, ninguém consegue imitar ele. Com um certo tempo, o meu produto vai conseguir vender com uma margem de lucro muito mais alta. Mas a tendência é que outros vão olhar no meu produto, sendo um produto único, e vão começar a fazer algo parecido com o meu produto, para conseguir vender tal qual eu estou vendendo. Então, focar, nossa, o iPhone, por exemplo, era o único. Aquela tela de touchscreen, né? Então era o único, nenhum outro celular fazia aquilo. Então ele começou a vender em preços exorbitantes. Mas a tendência foi o quê? Foi abaixar o preço, porque outros passaram a oferecer produtos similares ao próprio iPhone. Então, o que a gente nota? Todos os produtos, né, tudo no capitalismo, as margens de lucro tendem a diminuir. E para compensar essas diminuições nas taxas de lucros, os próprios capitalistas criam formas diferentes de aumentar isso, seja incluindo uma nova forma de produção, né, que a gente vai ver até a evolução no Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, hoje já se dizem muito sobre o hyundaísmo, né, que é da Hyundai, que é uma outra forma de produção, que otimizou o tempo na produção e a pessoa vai ganhar mais. Né? Eu posso tirar direitos trabalhistas, eu posso tirar direitos de seguro de saúde. Né? Então, tudo isso vai implicar o quê? Na busca de maiores lucros. Né? Por isso que os ataques a direitos trabalhistas, a Previdência, eles coincidem com crises do próprio Estado capitalista. Né? Basta a gente ver o que tem acontecido no Brasil, da era Temer para cá, né? Que a gente vê, então, uma busca de normalizar as contas do Estado, mas tirando direitos da camada mais pobre, né? Seja do aposentado ou seja do trabalhador. Né? Isso justamente para atender os interesses dos capitalistas, né? Dos donos do dinheiro, aí, né? Dos donos do mundo, que a gente pode dizer. Então, o termo de cidadania foi ampliado no sentido de amparar o maior número de indivíduos que se encontram em situações de vulnerabilidade. Quem são os indivíduos de situação de vulnerabilidade? Conhecidos como minorias, né? E minorias, vale lembrar que não é um número menor de pessoas, na verdade é a maioria em números, mas é minoria porque eu tenho menos acesso aos direitos, né? Minoria no sentido de ter menor acesso a direitos. Então, as minorias, que são os negros, os homossexuais, os pobres, os indígenas, né? Todos eles, então, né, que estão em situação de vulnerabilidade com relação ao acesso a direitos, então vão ser a maior preocupação hoje, né, das chamadas direitos humanos. Né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, eu trouxe aqui, né, no próprio material de vocês, tem um preâmbulo. O que é o preâmbulo? É tipo como se eu pudesse dizer que é a introdução. Então, não tem como passar o significado sem a gente deixando de ler o conteúdo aqui. Né? Então, eu trouxe para a gente dar uma lida, eu trouxe o preâmbulo e a gente vai dar uma olhada aqui sobre o que se pauta aqui, então, os direitos humanos. Né? Então, começa sempre assim, ó, considerando, né? A gente vai ver que todos eles, né, começam com o considerando. Né? Então, lá, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais, inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Ou seja, pessoal, aqui eles estão colocando o quê? Família humana num sentido universal, sem distinções étnicas. Né? Essa é a noção, em que todos têm direito à liberdade, à justiça e à paz do mundo. Né?
Ou seja, pessoal, o que são inalienáveis? Eu não posso deixar de exigir esses direitos. Não tem como eu ceder. Alienar é eu ceder, eu deixar de... Né? Eu alienei ele, eu retirei isso de mim. Né? Eu não tenho o direito, né? Ou seja, é coisa que está inerente à minha existência, é o direito à liberdade, à justiça, à paz, né? Entre outros que a gente vai ver aqui. Então, os direitos humanos, pessoal, se alguém for falar assim, que vai tirar um direito humano, você não pode aceitar. Porque o quê? Ele é inalienável. Você não pode aceitar perder um direito humano. Né? Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos bárbaros, né? Como a gente viu nas guerras, o próprio campo de concentração, que ultrajaram a consciência da humanidade e que o adianto de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença, de liberdade, viverem a salvo do temor e da necessidade. Foi proclamado com mais alta aspiração do homem comum. Então, ou seja, eu tenho que ter direito a falar o que eu penso, né? O direito da palavra. Eu tenho direito de professar a crença que eu quiser, né? Então, do mesmo jeito, a gente não pode... eu vou num templo ali de religiões africanas, vou lá quebrar, ou vou chutar a imagem de alguma... da Maria, né? Ou de qualquer imagem católica, né? Não, não posso, é liberdade, cada um acredita no que quiser. Tem gente que acredita em dinheiro só, que não tem nem religião, e nem por isso eu tenho que achar que ele deve pensar como eu penso. Né? Liberdade da pessoa, liberdade de viverem a salvo de qualquer temor, né? Ou seja, de ser perseguido por ser quem eu sou apenas. Né? Então isso passa... E a gente vê hoje, pessoal, que as pessoas hoje apontam o dedo o tempo inteiro uma para a outra. Olha lá, fulano, olha lá, o que é isso? Então, né, isso tem a ver com os nossos direitos de viver em paz, né? Viver daquilo que a gente acha bom para nós, independente se alguém vai nos agredir por isso. Né? Considerando de ser essencial os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei. Então, lei, né? São as leis, vamos dizer, para que o ser humano não seja compelido ao último recurso, à rebelião contra a tirania. Então, pessoal, o que a gente vê às vezes? Um governo tirano, né? E aí, quando aparece uma rebelião contra esse governo tirano, as pessoas falam assim: olha, tá vendo? Esse é um bando de terrorista que está indo contra o governo. Mas não. Né? A rebelião, às vezes, é o último recurso que eles têm para evitar essa opressão. Né? É igual a gente falar assim, aquele caso que teve lá do Floyd, né? E mataram um negro, isso não é um caso isolado, né? Ah, foi um caso isolado. Não, não é um caso isolado. A gente sabe muito bem da opressão da polícia americana contra os negros. Isso aí já é degrado, já é provado isso. Né? Então não tem por que ficar discutindo isso. O que acontece? Mataram o Floyd, o policial ainda estava livre, não tinha acontecido com nada com ele, não tinha sofrido nenhuma advertência. Devido a isso, começou o quê? Rebeliões, a quebrarem as coisas. Ah, mas eles estão errados de fazerem isso. Olha, pessoal, quebrar a propriedade do outro, com certeza, isso não é aprovado. Mas qual é o sentido de eu quebrar a loja do próximo? Exatamente para o Estado americano tomar alguma providência. Nossa, se a gente não fizer algo a respeito, a coisa pode piorar. Então, é no sentido de chamar a atenção. Né? E o Estado americano ele é obrigado a reformar aquelas lojas todas. Né? Porque o que aconteceu, as rebeliões, não foram culpa nem dos donos da loja, né? E nem, logicamente, da comunidade negra. Então, a gente precisa ter leis que nos proteja exatamente da gente mesmo utilizar recursos como rebelião. Porque quando a comunidade utiliza-se de uma rebelião, é porque já está nos últimos recursos, porque já não aguenta mais ser oprimido. Né? Então, ou seja, para evitar uma rebelião, a gente tem que ceder direitos, né? Garantir direitos às pessoas para que elas possam viver em paz, viverem protegidas, viverem, então, usufruindo daquilo que é essencial para a sua vida. Né? Então, considerando ser essencial promover o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações. Então, os estados eles são obrigados a manter uma relação amistosa, ou seja, amigável entre eles. Né? Essa coisa de ficar acusando. Ultimamente, eu vejo muito presidente norte-americano fazendo acusações, tipo, a China fez isso. É lógico que a gente sabe que aquilo ali é um intuito econômico, tentar denegrir a imagem da China, porque as pessoas não comprem da China e comprem dos Estados Unidos. Só que isso aumenta as tensões políticas
E hoje a gente sabe muito bem que essas tensões políticas podem se tornar amanhã em tensões que sejam levadas a conflitos bélicos, né? Então a gente precisa dar ênfase nessa boa relação entre os Estados. E esses discursos de nós e eles não dá certo, né? Somos, então, como um dos primeiros artigos lá do preâmbulo, uma família humana, né? Ou seja, nesse sentido universal. Temos que eles e nós, né? Isso não existe, né? No contexto de humanos, né? De humanidade. Não existe nós e eles, somos todos nós juntos, né? Considerando, então, que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU, né, ou seja, fizeram um tratado ali, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor humano, ou seja, o homem, pessoal, ele tem que ter um valor maior do que os produtos que ele compra. E é o que a gente vê ao contrário, né? A própria mão de obra do trabalhador, ela não consegue, às vezes, comprar o produto do trabalho dele. Um cara dentro de uma montadora de carro, ele não compra um carro. Ou muitos que estão ali montando televisões de plasma de 50 polegadas, eles não têm capacidade de comprar aquilo. É um cara estranhado no próprio trabalho dele. Ele não reconhece nem o que ele está fazendo. Eu falo reconhecer no sentido de que ele não tem isso em casa. Ele produz algo para alguém. Isso tira a dignidade e o valor humano. A gente acaba vendo que, às vezes, o cara atropelou um cara lá e o cara era uma Mercedes. E aí era um morador de rua. Tem gente que vai se preocupar com a Mercedes só porque o cara era um morador de rua. Então, ou seja, o valor humano, ele, independente se é morador de rua, ou seja, a vida humana ela tem que estar acima disso. Né? É nesse sentido, né? Na igualdade dos direitos entre os homens e mulheres. Né? Pessoal, tem muita gente que fala assim, mas homens e mulheres não são iguais. Por que eles colocam na lei? Homens e mulheres são... Pessoal, existem igualdades formais, que é a da lei escrita, e a igualdade material. A igualdade formal, ela existe. Só que para mim atingir a material, a formal tem que ser garantida. Eu não tenho jeito de falar que homens e mulheres são diferentes e aí, a partir disso, querer colocar uma igualdade na prática. Não. Né? Então, a lei diz que são iguais e, a partir dessa lei, eu vou colocar parâmetros para atingir uma certa igualdade. Então, se a gente for ver aqui, mas a mulher não consegue carregar não sei quantos quilos, né? É óbvio que não. E aí é por isso que eu tenho que trazer uma certa igualdade material. Se uma mulher quiser trabalhar, vamos supor, numa sacaria, né? Pegar saco lá de 60 quilos, ela não vai poder. Porque a mulher ela pode carregar, pela lei trabalhista, até 25 quilos, né? Em tantas horas. Ou até 20 quilos em tantas horas. Né? Então, ou seja, há um limite. Para me permitir que a mulher possa trabalhar nesse determinado local, para ela desempenhar funções de ser produtiva, ela vai trabalhar ali, ela não vai perder o emprego, porém, tem que adequar os direitos a ela, para que ela possa usufruir aquele direito dela. Né? Então, é nesse sentido. Eu tenho que trazer a realidade para que essas desigualdades inerentes à natureza possam ser amenizadas através de mecanismos da nossa própria cultura. Nossa cultura faz isso, nós podemos fazer isso. E é o que devemos fazer. Né? E que decidirem promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Então, pessoal, tudo que diz respeito sobre leis que protegem as mulheres, Lei Maria da Penha, né, aquele 180 contra a violência doméstica, tudo isso, pessoal, é para trazer um certo condições de vida plena e de liberdade às mulheres. Né? Então, a pessoa, às vezes, ela é abusada há quantos anos dentro de casa. Né? Basta a gente saber, pessoal, que os abusos sexuais, a maioria deles são em casa. Né? São padrastos, são tios, são o próprio marido. Né? Mas marido estupra a mulher? Estupra. Né? A gente tem que lembrar que o estupro é um ato sexual sem consentimento. Você pode estar namorando, você pode estar casado, mas se a pessoa falou não, não é não. Né? Então não existe essa coisa de impor, de tirar a liberdade de escolha da pessoa. Né? Então, ampliar direitos de liberdade, dar, então, a condição para que ela possa viver de forma plena. Né? Considerando que os Estados-membros é o que assinaram, tá, pessoal, a carta e se comprometeram a cumprir aquilo que está escrito aqui, né? Ou seja, de garantir os direitos humanos. Né? Então, considerando que os Estados-membros, esses que participam, comprometeram a promover a cooperação com as Nações Unidas, que é um órgão neutro, né, um órgão supranacional, pessoal, ou seja, supranacional, ou seja, está acima das nações,
Mas acima das nações, pessoal, não quer dizer que eles não respeitam a soberania. Eles estão acima para definir metas para todos, né? Que sejam iguais para todos. Então, o respeito universal aos direitos humanos, as liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. Então, as nações então que se comprometeram a isso, elas vão garantir então liberdades fundamentais e observância, né? Observância desses direitos e liberdades. Garantir isso, respeito que é universal, né? Então, ou seja, pessoal, há direitos que são universais, independente da cultura e da etnia, devem ser preservados. E aí que a gente vê assim, lá na Etiópia as mulheres são mutiladas para não sentir prazer, eles retiram o clitóris dela. Será que as Nações Unidas podem intervir no sentido de garantir que isso aí é uma opressão às mulheres? Sim, é nesse sentido. Mas é um costume, é um hábito. É um costume, é um hábito, é uma tradição que está cegamente retirando os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, né? Retirando a capacidade da mulher de sentir prazer por ela mesma. Por que ela não pode? Por que o homem pode? Por que o homem pode e a mulher não? Né? Então, é a igualdade, a busca da igualdade. Então, eu posso intervir nesse sentido para garantir que as mulheres lá tenham, então, os mesmos direitos que os homens, mesmo que seja com relação a tradições antigas? Sim, é nesse sentido. Mesmo uma tradição que seja de ordem religiosa, né? Se ela atinge direitos humanos, a dignidade humana, a liberdade humana, esses estados supranacionais vão intervir no sentido de garantir isso. Né? Professor, mas você não acha que intervindo pode suprimir a soberania de um país? Ou seja, não é o país que tem que decidir ali como as coisas ocorrem? Sim, é um país que tem que decidir as coisas como ocorrem. Mas como a gente está falando de direitos universais, há direitos, pessoal, que estão acima de qualquer diferenciação de Estado. Ou seja, há direitos que não estão ligados a uma nação, mas estão ligados ao ser humano. Então, por isso que fala direitos inerentes ao ser humano, independente do país onde você mora, se lá tem lei X ou Y, os direitos não estão ligados à nação, está ligado a você. Então, direito à liberdade, direito à vida, né? Direito a não ser lesionado no corpo, tudo isso, né? Então, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais ampla importância, está vendo tanto que é importante a gente saber que esses direitos estão acima das nações, ou seja, direitos inerentes ao ser humano, né? Ou seja, eu exijo ser bem tratado. Né? Se eu não for bem tratado aqui, eu tenho exílio para outro lugar. Posso ser exilado, eu quero ir para outro lugar, eu quero ser refugiado, eu vou me refugiar para outro lugar. Né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Né? Para o pleno cumprimento desses compromissos. Embora a declaração tenha sistematizado e previsto a colaboração de todas as nações, onde a maioria das grandes nações ratificaram os tratados, presenciamos inúmeras práticas que violaram esses direitos, né, pessoal? Então, por que ele está falando isso aqui? Porque, embora a carta tenha sido assinada em 1948, de lá para cá, a gente viu que muitas atrocidades relacionadas a desrespeito à dignidade dos direitos do homem e do cidadão. Né? Então, aqui eu coloquei que só uns Estados Unidos, né, que é um principal financiador, depois veio o Japão, a Alemanha. Né? E, pessoal, embora os Estados Unidos sejam um dos maiores financiadores, muitas das resoluções da ONU, ou pactos que são firmados, eles não entram. Por exemplo, a emissão de carbono, né? Aquela coisa lá para você limitar. Os Estados Unidos, nas últimas vezes, com o Trump, por exemplo, ele que é um cara que recusa o aquecimento global, ele deixou de assinar esse compromisso de diminuir a emissão de carbono na atmosfera. Né? Assim como o Japão também, né, sendo um dos maiores investidores, também não deixaram de caçar baleias, né, porque faz parte da sua tradição, comer carne de baleia e tal. Mas, como eu disse para você, há direitos, como por exemplo o meio ambiente hoje, né, ele tem que ser protegido e ele transborda os direitos, né, que está ligado à própria existência humana. Se eu atacar o meio ambiente, eu estou atacando indiretamente o ser humano. Então, isso são direitos ligados ao ser humano. O próprio meio ambiente são direitos coletivos ligados aos seres humanos. Eu não vou entrar mais em detalhe, porque os direitos universais, eles são chamados direitos de terceira dimensão. Né? Os de primeira dimensão, que eu falei para vocês, era na Revolução Francesa. Os de segunda dimensão são os que a gente está estudando agora, que é a ampliação da cidadania,
né, pós os adventos de Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, e a gente vai ver que com o crescimento do capitalismo há o surgimento da terceira geração, que é os chamados direitos coletivos, que é os direitos ambientais, né, pessoal? Eu não vou entrar aqui agora, porque é outro assunto, né, mas os direitos ambientais é a terceira dimensão dos direitos. A gente está tratando da segunda aqui, né, quando surgiram a preocupação em ampliar a cidadania. Então, pessoal, a ratificação desse documento, ela está... Deixa eu só pegar uma canetinha aqui. A ratificação desse documento, então, está numa resolução 217, ela foi emitida em 1948. Ao todo, 58 delegações votaram, 48 são a favor, 8 se abstiveram, ou seja, não falaram nem sim nem não, e 2 delegações não votaram, não quiseram nem votar, né? Abstenção, pessoal, quando a pessoa fala assim, não fala nem sim nem não. O 2 aqui é não quero votar, sou contra isso daí, né? E abstenção é aquele que fica em cima do muro, eu posso dizer. Então, 8 ficaram em cima do muro ali, né? O Brasil assinou, tá, pessoal? Isso não impediu de observarmos, pessoal, antes de falar qualquer coisa, eu posso assinar um tratado, né? Por exemplo, lá tem 10 cláusulas falando sobre como a gente vai assegurar direitos às mulheres, por exemplo, né? Tem 10 tratados. Vamos supor que o Brasil assine e ele fala assim, mas a lei 2 eu não quero. Ou seja, eu posso assinar um tratado parcialmente, né? E isso ocorre várias vezes, né? Em vários lugares. Isso eu não concordo com aquilo, ou eu concordo com isso, né? Então, isso não impediu de observar, pessoal, ou seja, mesmo com a assinatura disso, a gente viu que houve um surgimento, então, na América Latina, de vários regimes militares. No Chile, né, pessoal? No Pinochet, no Brasil, em 64, diversos outros. Na América Latina, praticamente todos os países foram acometidos no pós-Segunda Guerra Mundial, onde tinha a Guerra Fria ali, com influências, né, sendo disputadas entre a Rússia e os Estados Unidos. A gente vai ver que há a instalação de ditaduras, seja de ênfase na direita, né, ou seja de ênfase na esquerda. Então, há o surgimento de diversas ditaduras militares, né? Com o intuito, então, pessoal, de garantir interesse das nações imperialistas. No caso, as nações imperialistas aqui são aquelas que ganharam, eu posso dizer, a Segunda Guerra Mundial, né? Então, os Estados Unidos, a Inglaterra, ali a França, a Rússia e também os Estados Unidos. Então, esses países, né, que foram considerados os vencedores da Segunda Guerra Mundial, eles passam, então, a ser as nações de maior proeminência, maior força econômica, e eles passam a definir determinados rumos da comunidade global, né? Então, no Brasil, em 1964, a gente viu o golpe, né, que alegaram que o João Goulart tinha uma certa simpatia ao comunismo e ao socialismo, né? Ele tinha feito uma visita na China, né? O governo dele era um governo de base social, ou seja, ele tinha políticas de expansão das minorias, né? Ele tinha uma certa preocupação em incluir os pobres, os negros, né? Um governo que eu podia se dizer assim que tem maior proximidade ao governo, vamos supor, que a gente viu hoje, que vocês vão ter mais noção, que é o governo do Lula, onde se aumentar o salário mínimo acima da inflação, de programas sociais, né, e tudo mais. Então, pessoal, esse governo ele foi tanto que para ele assumir, pessoal, só para vocês terem ideia, eles tinham tanto medo do João Goulart, dele ser um cara esquerdista, né? Aqui no Brasil eles têm mania de essa coisa esquerdista. Eles morrem de medo do socialismo e comunismo, porque como aqui no Brasil tem muito pobre e muita pessoa precisando de assistência social, eles acham que aqui é um lugar propício para se instalar uma ditadura socialista e comunista. Só que, pessoal, nossa base fundiária, ou seja, a nossa economia está assentada no latifúndio. Né? Para que isso ocorresse, deveria ter um Estado ou um governo que propôsse a reforma agrária. Se o governo do PT fosse realmente um governo socialista e comunista, ele já tinha feito a reforma agrária, ele já tinha partido da terra dos grandes proprietários. Só que como nossa economia ela é praticamente dependente do agrobusiness, ou seja, do agronegócio, nenhum presidente que assume ele tem coragem de propor uma reforma agrária. Até porque a nossa economia talvez não aguentaria, né? A produção hoje em dia no campo, pessoal, ela é dependente de maquinários pesados, né? Então, o que acontece? A nossa balança comercial, ela vende soja e milho, carnes, né, do grande produtor,
Mas quem alimenta o brasileiro não é o agrobusiness, é a agricultura familiar. Então fica aquela coisa assim, há um investimento para o agrobusiness continuar aumentando a sua, alimentando a nossa balança comercial, e, e aqui internamente, né, a gente vê o produtor rural pequeno ali, e o médio, que é a agricultura familiar, alimentando internamente o Brasil. Então, há dois tipos de agricultura aí. Só que quando eu penso em trabalhar a divisão da reforma agrária, né, no Brasil, teria que ser pensado de uma forma que a produtividade não diminuísse, senão pode afetar diretamente na nossa economia. Né? É lógico que isso tem como, né, fazer, então, conjugações entre a própria... não vou entrar no mérito aqui, mas a reforma agrária ela emanciparia diversas pessoas que hoje vivem numa situação desolada, desde a época da escravidão. Né? Aqueles negros que deveriam ter uma terra para cultivar depois que foram libertos, o Estado cederam uma terrinha para eles, eles foram jogados aí, e a gente vê o problema do Brasil até hoje. Então, o João Goulart, pessoal, para ele assumir, mudaram até o sistema de governo, passou a ser parlamentarista, ou seja, diluiu o poder do presidente no parlamento, com medo dele. Né? E aí ele foi destituído, ele tinha sido eleito democraticamente, ele foi destituído justamente com o golpe militar. Pessoal, tem um cara, né, o Major Olímpio. Esse Major Olímpio, pessoal, ele criou tanto em 1937 uma conspiração que desencadeou a ditadura de Vargas, como também ele criou outra conspiração, movendo tropas, né, de governador Valadares para o Rio de Janeiro, simulando um determinado ataque militar, justamente para provocar o golpe militar. Ou seja, ele simulou que haveria, então, um confronto com comunistas. Né? E, a partir disso, ele incita o fechamento, né, do Brasil, justamente porque essas forças obscuras e malignas do comunismo tomariam o Brasil para si. Né? Então, todo período militar do Brasil, a gente foi alvo de investimentos americanos. Né? Tanto para garantir a rigidez do regime, por exemplo, um tanque ficar 24 horas numa praça lá em Belo Horizonte, andando para cima e para baixo nas ruas do Rio, de São Paulo, eu preciso ter dinheiro para bancar. Para militar, ficar o tempo inteiro em ativa, em atividade, rodando, fazendo patrulha, verificando, fazendo operações, eu preciso ter dinheiro. E de onde que vinha esse dinheiro? Né? Os Estados Unidos, lógico, estava num ambiente de Guerra Fria, ele via no Brasil o seguinte: bom, se o Brasil pender para o lado do socialismo e comunismo, nós vamos perder o maior país da América Latina, e nós vamos perder a América Latina inteira. Então, nós temos que garantir o Brasil, pelo menos, do nosso lado. Então, o que eles fizeram? Fizeram um pacto ali com os governos brasileiros de que seria oferecido investimentos pesados, porém, o brasileiro seria, então, o quê? Recebido, né, com produtos da indústria cultural estadunidense. Vocês vão ver, pessoal, que a televisão brasileira, desde a TV Tupi e depois da Globo, que foi fundada no meio, né, com investimento americano, ou seja, a própria Globo foi fundada nesse período de investimento norte-americano aqui, a gente já funcionavam passando veículos, né, ou seja, os veículos passavam produtos americanos o tempo inteiro, seja de produtos eletrodomésticos, seja do estilo de vida americano, ou seja mesmo, né, de programas de TV, né, que subliminarmente nos passavam a ideia de que o russo era ruim, de que o japonês e o chinês eram pessoas inferiores, que os muçulmanos são pessoas perigosas. Né? Ou seja, eu não estou dizendo que não exista isso. Eu estou dizendo que generaliza isso. E aí você passa a achar que todo russo é ruim, que todo muçulmano é ruim, ou todo chinês é do mal. Né? Então, essa generalização provocada muito por esses produtos. Então, os Estados Unidos, além deles ceder dinheiro, eles nos colocavam dependente também da chamada cultura, da indústria cultural. Porque nós não produzíamos nossos artigos culturais, porque a gente recebia de fora. Então, nós somos americanizados. Né? Então, seja os símbolos, os super-heróis, os filmes, né? A liberdade adquirida pelo consumo, né? Esse estilo de vida em que a gente consumindo, a gente se diverte, né? E que é
A gente exerce a nossa cidadania não sendo um professor ou sendo um advogado, mas comprando as coisas. É tanto que se você for ver lá, o cara é um advogado, mas é pobre, então ele não consome, então ele não tem valor na sociedade. Mas aí o cara ali é um youtuber, né? Ele é rico e compra e ele é reconhecido na sociedade, né? Então é isso que passa a ser esse estilo de vida americano, esse império do consumo, né? Nós vamos ser influenciados diretamente por esse estilo de vida americano, né? E, pessoal, coloquei alguma das fontes, né? Eu quero que vocês depois acessem essas fontes aqui. Eu vou ver se eu coloco. Vou colocar aula para vocês. Ó, essa aqui tem a ver com os direitos humanos, né? Essa primeira aqui. Eu tive algumas ideias daqui. E a outra aqui, pessoal, eu quero que vocês dêem uma olhada aqui, que é esse Daniel Cerqueira aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar daqui. Talvez consiga. Ó, vamos ver se aqui eu consigo acessar. Esse Daniel Cerqueira, a gente vai ver aqui. Ah, não, não vai abrir. Depois vocês dão uma olhada. É sobre a história. E aqui ele mostra muito bem, pessoal, sobre o tal do Major Olímpio, que é o que criou as conspirações. As duas vezes ele criou conspiração, falando que o comunismo. A primeira, pessoal, teve a revolta tenentista, né, que tinha de cunho comunista e socialista. Mas é lógico que ele ampliou isso de uma forma a achar que eles iam tomar conta do Brasil, né? Depois vocês vão dar uma olhada nisso. Aí, pessoal, trouxe os exercícios do capítulo para vocês, nós vamos resolvê-los aqui agora e eu vou pontuando aqui, né? Então, questão 1. A cidadania traz, em primeiro lugar, a ideia de consciência coletiva, de vontade geral, ideia que Hobbes e Rousseau constituiu. Não a democracia liberal respeitadora dos direitos humanos fundamentais, mas o espírito republicano, a ideia dos antigos. A ideia república, a ideia de república evoca os deveres e sacrifícios que o cidadão deve aceitar para defender e tornar viável a comunidade de cidadãos. Há uma relação direta entre direitos e obrigações nos sistemas democráticos e nos sistemas republicanos, uma ênfase nos interesses. Pessoal, quando eu falo em república, eu tenho que falar o quê? Em representação. Então, se eu estou falando em representantes do povo, quem manda, ou seja, os direitos e obrigações, né, de todos, eles são emanados pelo povo. Então, aqui a alternativa é públicos. Ou seja, o povo é que demanda as coisas no sistema republicano, né? Então, essa é a ideia de que o povo é soberano. Lembra em Hobbes, pessoal? Tanto Hobbes quanto Rousseau são contratualistas. Então ele vai definir o homem, que o homem livre é assim, ele é mau, ele é bom, né? Cada um define de uma forma diferente. Mas, a grosso modo, o que eles queriam dizer? Que o homem deve ceder parte da sua liberdade para constituir um Estado que garantisse o bem de todos, né? Para que a gente não pudesse se degladiar entre nós. Então, tanto o Rousseau fala que a sociedade nos corrompe, o Hobbes fala que o homem já é corrompido e ele entra em guerra um com o outro. Mas todos dois falam o seguinte: a gente tem que constituir um Estado que possa garantir que um não ataque o próximo, né? Então, quem que vai definir isso? O povo. O povo é que vai ceder uma parte, construir esse governo, né? Aqui tem dois textos, né? Texto 1, fui ver os pretos na cidade que quisessem se alugar. Falei com esta humildade. Negros, querem trabalhar? Olharam de soslaio um deles, meio cambaio, de lado, assim, né? Olharam, respondeu-me arfando o peito, né? Negro não é mais, não há mais. Nós tudo hoje é cidadão, o branco que vá para o eito. Então aqui ele meio que deu uma tirada, né? Falou assim, não, se quiser esse serviço ruim aí, se quiser vocês vão trabalhar, porque nós não vamos trabalhar assim mais não. Né? Nós somos libertos, agora a gente trabalha onde a gente quiser. A gente sabe que não era muito bem assim, mas isso aqui é uma reação do negro, às vezes, é meio desconfiado, né? De algum branco que estava lá chamando ele para trabalhar. Texto 2. Nasci na Angola, Congo que me criou. Eu sou lá de Moçambique. Sou negro, sim, senhor. Lelele.
Pobre do negro, do branco fui judiado. Prometeram tanta coisa, para o negro não deram nada. Lê, lê, lê. O que, que se faz o negro na fazenda do Senhor? O Senhor mandou embora, por que, que o negro voltou? Aí está mostrando aqui a realidade, né, pessoal? O negro ele se tornou livre, mas essa liberdade não significava muita coisa para ele. Né? Vamos ver aqui qual que é as alternativas. A contraposição entre os poemas satíricos escritos no contexto da abolição aos versos de uma das quadras do jongo cantadas hoje das comunidades negras deixa transparecer as transformações em curso nesse processo, dentre os quais podemos destacar que, então vamos ver a primeira aqui. Para a comunidade negra, a cidadania jamais foi negada. Foi, né, pessoal? Então, isso aqui já vamos cortar aqui, né? Jamais foi negado. Então, essa aqui está fora. Fora essa aqui. Nos países de passada escravocrata, como o Brasil, o preconceito racial tornou-se um importante incentivo. Nossa Senhora, favorável à política de integração. Errado, né, pessoal? Deus do céu. C. Os grupos negros foram, desde a abolição, responsáveis pela deteriorização econômica. Muito pelo contrário, pessoal. A mão de obra, né, negra era a força econômica do país por 300 anos. D. A abolição da escravidão não significou o acesso à cidadania por parte dos negros na medida em que permaneceram marginalizados quanto às possibilidades econômicas. Letra D, sem dúvida nenhuma. Vamos ver a última, só para a gente tirar a dúvida. Os problemas ligados à escravidão se atenuaram. Atenuaram? Eles estão só agravando até hoje. Né? Já está errado. Vamos para a próxima. 3. Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 60 anos em 2008 e utilizando seus conhecimentos sobre o tema cidadania, direitos sociais, civis e políticos, leia a afirmativa a seguir. Os artigos que integram a Declaração Universal dos Direitos Humanos expressam a vontade de assegurar os valores de justiça, solidariedade, igualdade e tolerância de todos os povos. Certinho. Né, pessoal? Certinho. 2. A existência de regimes democráticos em si, uma garantia de que a cidadania pode ser amplamente exercida. Não. Nós mesmos estamos num regime democrático e que não é, a cidadania não é amplamente exercida. Está errado. Está errado já de cara. 3. Há uma relação direta entre grau de instrução e garantia de direitos sociais, civis e políticos. Por isso, a luta por educação pública, gratuita e de qualidade é uma bandeira permanente para diversos movimentos sociais. Verdadeiro, pessoal. Está vendo por onde está a origem da luta por escola pública? É os direitos humanos. Todos têm direito à educação pública e de qualidade. Né? Por isso que a gente briga para ter melhores salários e para ter também maiores estruturas. Né? 4. Em países nos quais uma pequena parcela da população concentra a riqueza nacional, a maioria não tem acesso a bens de cidadania, como saúde, educação, educação. Verdade, pessoal, que a gente vê no Brasil aqui. Né? Países nos quais a pequena parcela da população concentra a riqueza. Né, pessoal? Depois vocês vão ver quem que é 1% mais rico do Brasil. Faz uma pesquisa aí. Quem são os 1% mais ricos do Brasil, né, pessoal? O que a riqueza deles representa? 70% quase da riqueza do Brasil. No Brasil, durante o regime civil-militar, a luta pela afirmação dos direitos civis e políticos foi duramente reprimida por um Estado que, mesmo autoritário, criou instituições que asseguraram, por exemplo, direito social, aposentadoria. Isso é verdade. Isso é verdade. Embora o Estado brasileiro não tenha diminuído as desigualdades sociais no período militar, que agravou, que aumentou ainda a nossa crise e dependência externa econômica, no que diz respeito à aposentadoria e alguns direitos sociais, foi garantido. Né? Então, aqui, qual que é a correta? É a letra D, né, pessoal? A letra D está correta. Vamos para o próximo. Questão 4. O racismo institucional é a negação coletiva de uma organização em prestar serviços adequados para pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Pode estar associada às formas de preconceito inconsciente, desconsideração e reforço de estereótipos, que colocam algumas pessoas em situações de desvantagem. O argumento apresentado no texto permite o questionamento de pressupostos
da universalidade e justifica a institucionalização de políticas antirracismo no Brasil. Um exemplo desse tipo de política é a... Pessoal, quando a gente vai falar sobre emancipação, inclusão de pessoas, né, no que diz respeito a quebrar essa lógica da estrutura, ou seja, se a própria estrutura institucional é preconceituosa, nós temos que agir dentro dela para que ela favoreça a diminuir essa discriminação e a aumentar a emancipação de determinados grupos que são minorias. Então, uma forma que encontraram é as chamadas ações afirmativas. O que entram nessas ações afirmativas, pessoal? As cotas, né? As cotas é uma forma de desigualdade criada para trazer igualdade, né? É aquela noção que eu tenho que eu trato os desiguais de forma desigual, né? Porque se eu trato um desigual de forma igual, eu estou sendo injusto com ele. Por exemplo, eu tenho um aluno cego e eu tenho um aluno normal. Se eu trato os dois de forma igual, o cego vai sair prejudicado. Então eu tenho que tratar ele desigual, ou seja, eu tenho que ter um livro para ele ler com as mãos, ou um audiolivro para que ele possa escutar, né? É nesse sentido. Então eu tenho que dar uma ferramenta, algo, para que ele possa ter, então, o mesmo patamar de desenvolvimento. Aí eu posso pensar, no mínimo, em termos de mérito, né? Ou seja, disputas iguais, eu chego a um mérito. Disputas desiguais, eu não tenho mérito, né? Uma sociedade que é altamente ligada à sucessão de bens, ou seja, a heranças, né? As pessoas herdam e herdam e herdam. E se a gente for ver, pessoal, olha para você ter uma ideia, quando uma pessoa vai suceder seus bens para outro, no Brasil você paga, em média, mais ou menos 4% do seu patrimônio para o Estado. Né? Todo mundo acha isso um absurdo, né? Nos Estados Unidos, quando você morre, você tem que pagar 40%. Então, vamos supor que o patrimônio do cara seja 100 mil. Né? É mais fácil a conta aqui. Vamos supor que o patrimônio do cara é 100 mil. Não é muita coisa, não. O cara não é muito rico, não. Ele morrer, vai passar isso para lá. Ele paga 4% disso aqui, 4% de 100 aqui, ele vai pagar lá 4 mil, né? Para o Estado. Se ele fosse nos Estados Unidos, ele ia pagar 40 mil. Nossa, professor, mas o Estado está roubando eles. E é um Estado liberal, capitalista. Né? Se fosse fazer isso aqui no Brasil, eles iam falar que era socialista, comunista. Está roubando. Mas qual que é a lógica disso, pessoal? Se as pessoas que herdam, elas não têm mérito. Como é uma sociedade baseada no mérito nos Estados Unidos, o que eles fazem? Essa riqueza que é devolvida para o Estado aqui, ela vai ser colocada em disposição das próximas gerações. Então lá há uma forma de distribuir a riqueza. Né? E aqui há uma forma o quê? De ir concentrando a riqueza. Né? Então são lógicas diferentes. Então por isso que a gente não pode dizer muito em mérito na nossa sociedade. Né? Por isso que o erro da meritocracia aqui. A questão 5, pessoal, são duas questões abertas. Então está lá assim, direitos humanos são princípios, normas, valores universalmente reconhecidos como fundamentais para a existência e a coexistência humanas. Sua aceitação advém da compreensão de que os direitos humanos baseiam-se na igualdade de todos os seres humanos e na dignidade do ser humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e referência para advogados, ONGs, governos, parlamentos, tribunais nacionais e internacionais, serve como paradigma para instruções nacionais, para o processo das leis e para políticas públicas. Pessoal, aqui no sentido de paradigma, ou seja, são desafios que as nações devem encontrar para garantir esses direitos. Né? Então, eles vão ter que encontrar formas de garantir os direitos humanos. Para bilhões de pessoas, os direitos humanos não têm sentido em sua vida, quando os estados recorrem a guerras, ao genocídio, ao terrorismo, às agressões, ao autoritarismo. Não tem, né? Por isso, não se pode desistir nunca de exigir respeito aos direitos civis e políticos e à resolução pacífica dos conflitos. Nem se pode abrir mão de uma imprensa livre e de uma sociedade civil organizada para fiscalizar a corrupção e o arbítrio. Pessoal, esse texto aqui, né, ele é do Nilmário Miranda.
Eu coloquei aqui esse endereço, que lá vocês podem acompanhar todo o texto dele, vocês podem ver ele na íntegra, né? E aí vocês têm uma noção melhor do texto dele. Mas eu trouxe aqui que essa questão, pessoal, a questão está aí. Discuta qual a importância de se respeitar os direitos humanos de acordo com as palavras do jornalista Nilmário Miranda. O que vocês vão colocar aí? Vocês vão colocar no sentido, né, da garantia da dignidade humana pela noção da humanidade. Ou seja, a humanidade, né, ou seja, o agrupamento humano como um todo, ele tem que ter noção de que esses direitos são inerentes a ele, ou seja, não posso abrir mão deles, né? Então, ou seja, não respeitar a dignidade do outro é recusar a solidariedade que é inerente à espécie humana. Ou seja, o ser humano está negando a ele mesmo, né? Por que solidariedade é inerente a gente? Porque a gente só vive em conjunto com o outro. Eu sozinho eu não consigo nem procriar, nem mesmo a perpetuação da minha espécie eu consigo. Então, o ser humano é inerentemente social. E para ele sobreviver, ele precisa da solidariedade. Até no capitalismo, em que você tem que comprar as coisas para prover determinado trabalho, você depende de solidariedade, né? Então, eu negar os direitos humanos, eu estou negando a essência do ser humano. Eu estou negando que ele tenha a liberdade de viver com plenitude naquilo que ele tem de mais natural de ser, nas suas divergências, né? Então, é o negar o próprio ser humano, né? Então, deve ser um ponto de união. Os direitos humanos é um ponto em que todos têm que se unir. Então, é aquela ideia de família universal, né? Então, direitos humanos não é que, direitos humanos só defende bandido. Não, ele defende o bandido também, né? Mas os direitos humanos, ele vai defender você também, né? O B aqui, explique a relação que existe entre a conquista de direitos e a participação dos sociais. Bom, pessoal, a cidadania não é algo dado. A cidadania ela é bem de luta. É lógico que aqueles que detêm o poder querem se manter no poder. E a forma com que eles têm se mantido no poder, muitas das vezes violando direitos humanos, né, vão fazer que eles continuem. Então, como eu vou fazer para diminuir essas violações? Através de movimentos sociais. Então, através de movimentos feministas, através dos movimentos LGBT, dos movimentos negros, através das próprias políticas públicas de cotas. Tudo isso, pessoal, então vai ser o quê? Formas de movimentos, seja eles institucionais ou seja movimentos sociais, mas que possam emancipar o ser humano, para que o ser humano, em toda a sua diversidade, seja tratado com igualdade, né? Então, não basta falar todos os humanos são iguais. Tá? Por que então tem uma ênfase do negro falar vidas negras importam? Justamente porque eles são alvo de violação de direitos. O branco hétero, né? Ele não tem, ele já está garantido no sistema. Não há preconceito do sistema contra ele. Por isso que há uma ênfase na defesa dos direitos dos negros, né? Então, o branco, o hétero, ele é privilegiado numa sociedade como a nossa. Privilégio que eu falo no sentido seguinte, ele tem uma certa vantagem de reconhecimento de seus direitos. E o negro não. Às vezes, pela aparência apenas, né, a gente vai ver que há uma certa preferência, né? Ou seja, o negro ele é preterido pelo branco, a maioria das vezes. Um branco é escolhido para trabalhar em determinado lugar. Vocês podem ver que, dá uma olhada nos alunos de medicina que são formados, nos atores da Globo, dos filmes e atores da Record também. Vocês podem ver que há uma falta de negros, né? Muito grande. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu vou sair aqui desse slide, voltar ali para a câmera de vocês. Agora eu vejo aqui, vou parar essa apresentação. Vocês podem me enxergar aqui. Bom, pessoal, então eu quero o seguinte, que vocês vejam a aula, se tiver alguma coisa que vocês queiram que eu acrescente, ou alguma dúvida, me chamem nos meios de comunicação que vocês têm aí, né, nos chats, no WhatsApp, quem precisar tirar alguma dúvida,
né, entre em contato comigo, tá? Estou aqui para ajudar, minha intenção sempre é estar ajudando vocês para passar no vestibular, para trazer uma noção melhor sobre os assuntos. Às vezes vocês veem um vídeo rápido na internet, mas a explicação não consegue dar uma noção maior. Então, o vídeo meu, às vezes, ele é mais longo, mas eu tendo a dar mais exemplos, né? Utilizar-se da vida de vocês para vocês tentarem assimilar aquilo que eu estou falando, né? Eu depois vou fazer um formato para deixar no YouTube, né? Aulas de 5 minutos, que atende esse público mais imediatista, mais ansioso aí, né? Mas, em todo caso, pessoal, um grande abraço. Momento difícil e, mais uma vez, mantenha atividade física, que ela é imprescindível, né? Então, sempre trabalhando corpo, mente e espírito também, ó. Ó quem tá ali atrás, ó, pessoal. Ó. Esse cara aqui é massa, né? Então, pessoal, até a próxima. Grande abraço para todos e até mais. Vou encerrar aqui. Nossa, tá demorando para encerrar. Então,